Salve família vascaína, voltamos com o nosso canal aqui, trazendo mais notícias do nosso Vasco da Gama, certo? Então, você já se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo. Então, pessoal, hoje nós vamos estar falando aí da nova contratação do Vasco aí, que se trata do técnico argentino Ramon Dias. Ramon Dias aí que tem 63 anos e seu último trabalho foi no Al Hilal da Arábia Saudita. O Ramon Dias aí que foi o carrasco do Flamengo no último Mundial de Clube aí, eliminou os Urubus lá por 3-2 nas semifinais e chegou até a final do Mundial de Clubes, perdendo para o Real Madrid. Então o Ramon Dias está aí sem comandar o clube aí há alguns meses. Então o Vasco ofereceu uma proposta para o técnico e já de imediato o treinador aceitou. Lembrando que o Vasco, antes de tentar Ramon Dias, vem tentando aí com Gustavo Alfaro. Gustavo Alfaro aí que não aceitou a proposta do Vasco. O Vasco imediatamente já foi atrás de Ramon Dias, certo? Ramon Dias aceitou treinar o Vasco e está chegando no Rio de Janeiro nas próximas horas para assinar contrato. Então nesse vídeo de hoje a gente vai ver aí o que a imprensa brasileira vem falando aí do técnico Ramon Dias, da chegada dele no Vasco. Vamos ver o que está repercutindo aí nas notícias de hoje. Então acompanhe o vídeo que eu vou deixar logo agora para você estar vendo aí as notícias do Ramon Dias e do Vasco da Gama. Então pessoal, fique com o vídeo. Mas agora é hora do Vasco da Gama. Ramon Dias, treinador de 63 anos, ao que tudo indica, será o novo comandante do Gigante da Colina depois do não de Alfaro. O último trabalho dele foi no Al Hilal, né? Ele estava lá quando jogou com o Flamengo no Mundial do ano passado e venceu o Flamengo, o Ramon Dias. Isso, estava lá. O Ramon Dias chegou a ser apresentado ao Botafogo, vocês estão lembrados disso? Sim. Ainda, já nessa nova fase aí, né, do Botafogo, mas ele não ficou por um problema de saúde, né? Ele tinha que voltar para a Argentina para fazer um tratamento de saúde e ele não pôde ficar no Botafogo. Incrível, né, como é que essas coisas aconteceram, e ele acabou indo para o futebol da Arábia e agora volta ao futebol brasileiro para ser técnico do Vasco da Gama. O Ramon Dias tem se apoiado muito nesses últimos tempos no seu filho, que é o seu assistente técnico. Praticamente todo o trabalho de campo nos treinamentos é feito pelo filho dele, né? Ele chegou a comandar o Botafogo 3 jogos, teve 3 derrotas. O filho do Ramon Dias. Foi, naquela época. Verdade. Emiliano. Isso. E o Ramon Dias, ele administra, porque eu penso assim, é igual fazendeiro. O olho do dono engorda o boi. Não adianta você deixar tomar conta. Alguém tem que tomar conta para você. E eu acho que ele tem que estar lá e tem que estar presente. O Ramon Dias presente, eu acho que é um ganho pro time do Vasco da Gama. Ponto, ele está sendo apresentado aí no Botafogo. Te traiu, né? Que a gente tá vendo a camisa do Botafogo ali. É um ganho pro Vasco da Gama. Ponto. Mas só o Ramon Dias ele não joga mais. Ele foi um baita jogador. Ele não foi um jogador comum, não. Ele foi um baita jogador, o Ramon Dias. Jogador de seleção, jogador impressionante. Só que é o seguinte, ele precisa de reforços. No plural. Vou esticar os S's. Reforços. Senão, não vai dar pedal. Esse time do Vasco não é suficiente para se manter na primeira divisão. Medel já foi anunciado hoje. Daqui a pouco a gente chega nesse reforço aí. Só para não passar a tela, Pascoalzinho, a gente está vendo ali os feitos dele, né, como treinador. O último trabalho foi no Al Hilal, ficou 60 jogos, teve um aproveitamento alto, 71,7%, campeão da Libertadores em 96 pelo River. Que a gente está vendo ali. E aí, 2 vezes campeão da Liga Saudita, vice-campeão da Champions Asiática. Aí tem as outras questões ali, treinador da seleção paraguaia, que é bastante coisa no currículo, e aí contratado pelo Botafogo não ficou por causa de um tumor, estava tratando naquela época e acabou não ficando. O tratamento de saúde que ele fez. Então ele é bom treinador, foi ótimo jogador. Lá, né? No Mundial, ganhou no Flamengo. Ganhou. E quanto à qualidade dele como técnico, eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida. Ele é bom treinador. A questão é só o elenco? Opa! Só. Opa! Poxa vida. O Zinho pedia 5, eu pedia 6. Do jeito que as coisas estão indo no Vasco da Gama, eu não peço 6 para fazer parte do grupo. Se for para contratar 6 para fazer parte do grupo, não vai dar conta.
Tem que fazer, você tem que contratar os caras para jogar. Cara que tenha história, que tenha presença, que saiba o que é o Vasco da Gama e vai entender um gigante como é o Vasco da Gama, com uma torcida maravilhosa, espetacular. Precisa entender tudo isso. Não é só o cara chegar para jogar no Vasco e ir a passeio, entendeu? No Vasco não dá para ir a passeio. O cara tem que jogar. E é isso que... Sem duvidamente. Muito obrigado. É isso que eu cobro da direção do Vasco. Eu vi a última entrevista dos dirigentes do Vasco da Gama, poxa, fiquei até com os olhos com lágrimas, os caras pedindo desculpa para a torcida, pelo amor de Deus, quero pedir desculpa para a torcida, porque nós não conseguimos fazer um bom trabalho, porque tem a chance agora. Vocês perderam uma chance, agora dá para fazer, até agora a chance. Tem aquela história de já ter gasto, o que chama atenção, por isso o dirigente fala, eles reconhecem. É inadmissível essa campanha, tá? É a pior história, é a pior campanha do Vasco, na história do Brasileirão, etc. E foram já colocados, né, me parece, aí precisa somar todo mundo, 100 milhões na parada. Mas não trouxeram aquele cara que resolve aqueles 2, 3, agora tem que colocar mais. E tem um agravante para o Vasco aí, para o torcedor, que é o sucesso que o Botafogo está fazendo com a SAF. Entendeu? E quando surgiu, vai ter SAF no Vasco, vai ser outra história, etc. A SAF do Botafogo é anterior à do Vasco, né? Tem pelo menos um ano antes. Mas acho que a expectativa da torcida do Vasco, quando se anunciou uma SAF, era de correção de rota, né? E não, talvez, de continuar desandando. O Vasco é penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro. Sim. Essa é a grande questão. 20%, 21%, acho que de aproveitamento. Muito baixo. Que nunca houve, muito baixo. E agora vai ter que contratar. Então, que o Ramon Dias tenha sido avisado desses números. Agora demora um pouquinho, né? É diferente lá. O cara que chega num Botafogo vitorioso, trocou aqui, pô, mas já tá dando tudo certo, olha só, não mexer aqui e tal. O Ramon precisa mexer e aí precisa conhecer esse time. Eu não sei há quanto tempo estão falando com ele, porque ele não era o plano A, né? Aconteceu depois. Gustavo Alfaro, ele ali, tá olhando pra Daniela. Ele tava... Aí deve ter avisado, o Ramon ele deve estar começando a assistir jogos e tudo. O Zinho fez muito isso, quando o Zinho assumia os clubes assim, uma semana ele dava aquela geral, né, Zinho? Já identificava todos os problemas, né? Mas tem que assistir uma meia dúzia de jogos, né, Zinho? Tem que estar mais próximo, né, da onde você trabalha. Não é o caso do Ramon, que é um bom profissional, foi um espetacular jogador, joguei muito contra ele, né? Jogos de seleção e também lá no Japão, né? Ele jogava no Yokohama Marinos e eu jogava no Yokohama Flugels, né? Então, um cara, gente boa, um baita de um profissional, mas está chegando num Vasco desorganizadíssimo, né? O Vasco que hoje tem uma SAF, mas que comete erros piores do que quando não era a SAF. Quando a diretoria era amador, esses caras estão conseguindo fazer pior. Porque pelo menos esses caras estão com dinheiro na mão, coisa que antigamente não tinha tanto. Os caras tinham que fazer malabarismo, né? Para buscar jogador, para trazer jogador. E olha que ainda trazia, hein? Todo respeito aos jogadores que estão no Vasco, eles são bons jogadores, mas não tem nenhum diferenciado. Um cara assim que você fala assim, essa contratação foi... Boas contratações, bons jogadores, tem uma garotada jovem, eu gosto. Pedro Raul não está jogando bem nesse momento, mas eu gosto. Foi artilheiro no Goiás, é bom jogador, precisa de um time também, né? É bom jogador. O Pedro Raul não é essa contratação que vai chegar e falar assim, ele que vai resolver, não precisa. O esporte é coletivo. Pelo que eu entendo de futebol, é um esporte coletivo. Você precisa de um time, de uma formação de time. O Vasco não tem isso. Perdeu muito tempo. Aí o Ramon vai chegar, ele estava lá no mundo árabe, até maio, se não me engano, né? Então ele acho que ele não estava acompanhando o futebol brasileiro, assim, o Vasco da Gama, ele conhece o elenco do Vasco, a história mesmo do Vasco, não conhece, né? Nem no Botafogo ele conhecia, nem ficou para conhecer pelos problemas de saúde, graças a Deus que ele está recuperado, mas eu acho perigoso esse movimento, primeiro que ele não era o plano A, ele já é um plano B. Sim. Né? Então, assim, se for concretizado e ele chegar, não sei se já está concretizado, é oficial,
Ele se já for oficial... Ele chega na quarta-feirazinho para assinar contrato, previsão de contrato até 2024, final de 2024, ano que vem. Assim, um contrato longo é o ideal para que ele possa ir fazendo o trabalho dele, formar o grupo dele. Se conseguir o resultado agora, excelente, maravilhoso. A torcida do Vasco também é uma que merece muito, sofre há muito tempo. Agora, a direção que está aí nesse momento tem feito caminhos contribuindo muito para essa queda que no momento o Vasco está lá atrás. Né? Está bem lá, mas assim, a cartilha está sendo aquela de time que cai. Contratações que você às vezes não entende. As últimas agora mesmo. Jogadores já com uma certa idade, muito para o sistema defensivo, né, que não acho nem que é o grande problema do Vasco da Gama. Agora, de meio para frente, para resolver, para criar, ainda não vi. Né? Então, é um movimento, não é o ideal. Eu acho que assim, aqui no futebol brasileiro tem treinadores que estão à disposição, que conhecem melhor já o campeonato, que já entende o momento que o Vasco está. Eu não sei se o Ramon Dias está acostumado a isso, a esse momento que o Vasco vive. Isso leva um tempo para pegar. Espero que não aconteça isso. Espero que ele chegue e resolva logo todos os problemas, que o Vasco comece a ganhar e saia lá de trás. Seria muito ruim o Vasco, mais uma vez, cair para a segunda divisão. Mas o movimento da direção não é o ideal, na minha concepção, na minha ideia de futebol. Né? Eu acho que assim, um Jorginho, que eles mandaram embora, que subiu com o Vasco, que um Zé Ricardo, que está no Mercado Livre, que já esteve no Vasco, que fez ótimo trabalho. Ah, mas o Zé Ricardo largou o Vasco e foi embora. Ué, o cara teve uma proposta muito boa, uma coisa boa para a profissão, financeiramente para ele. Teve essa oportunidade. Por isso, não vou trazer só por causa disso, porque eu já ouvi boato que não foi procurar porque ele que saiu, ele que quis sair. Eu acho que o bom profissional está aqui perto, que já conhece o clube, nesse momento de desespero, eu acho que é um momento de desespero. Zinho, o Botafogo, vocês falam que ainda não é campeão, como é que o Vasco, você já está falando que é desespero? É porque o Vasco tem os jogos dentro de casa e não está ganhando. Entendeu? Então, assim, já vai virar o turno. Penúltimo colocado. Tem a pressão, tem a cobrança, tem já aquele fantasma que já caiu muitas vezes. Todo sucesso, né, para o Ramon Dias, espero que ele dê certo, mas eu acho que não foi o movimento ideal. Eu entendo que o Zinho está colocando o tempo de adaptação do treinador que chega num país estranho, numa liga diferente, que ele nunca trabalhou, né? O Alfaro talvez tivesse mais proximidade, mas, assim, pelo menos é uma tentativa de perfis, não sei se dentro do campo, mas de perfis de técnicos experientes, já com alguma rodagem, que passaram por seleções parecidos. Não sei se isso é uma boa notícia ou não. Sai de um treinador muito novo, né, para um treinador com experiência. Meus amigos, esse foi o vídeo de hoje aí. Vocês acompanharam agora há pouco aí a imprensa brasileira aí, reportando aí o novo treinador do Vasco, Ramon Dias aí, que vem para tentar tirar o Vasco dessa situação aí de zona de rebaixamento. Espero que ele faça um bom trabalho, um técnico vitorioso, por onde passou, ganhou títulos. Então, vamos torcer aí para que Ramon Dias faça um bom trabalho aí na nossa equipe e que o Vasco venha sair dessa situação. Lembrando aí que o Vasco tem que fazer praticamente um campeonato de campeão, tem que fazer uma campanha aí de campeão para estar deixando essa situação aí o quanto antes. Na minha opinião aí, se o Vasco terminar o campeonato ali em 16º, já é campeão brasileiro. Porque com essa campanha que o Vasco vem fazendo aí, já com 14 rodadas, está aí com apenas 9 pontos, é para ser rebaixado. Então vamos torcer para que o Vasco fique pelo menos ali em 16º ali, se livre do rebaixamento nesta temporada, para que no próximo ano a gente comece a cobrar mais e mais, para que o Vasco faça um bom planejamento e não amargue mais essas situações de rebaixamento. Certo? O Vasco, se cair para a segunda divisão, vai amargar aí o seu 5º rebaixamento. E isso não é bom para a nossa história, não é bom para a nossa torcida, pessoal. Então vamos torcer aí para que o Ramon Dias tire o Vasco o quanto antes dessa situação. Lembrando que só o Ramon Dias não vai tirar o Vasco dessa situação. O Vasco que precisa de reforço
imediatamente. O Vasco que contratou aí nessa janela de transferências apenas 3 jogadores. Gary Medel foi o último apresentado. Antes dele já tinha sido apresentado Maicon e Serginho. Então, só esses 3 jogadores são muito pouco. O Vasco precisa de reforços. O Vasco está aí em busca aí do Lucas Prato. A torcida não está gostando. Lucas Prato aí que nas últimas temporadas marcou apenas 15 gols. Nas últimas 3 temporadas, o jogador que marcou apenas 15 gols aí não é o que vai tirar o Vasco dessa situação. Então o Vasco precisa buscar jogadores aí imediatamente no mercado. Jogadores decisivos que vêm para tirar o Vasco dessa situação. Certo, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Mais tarde aí eu volto trazendo mais outro vídeo para vocês. Então espero que vocês tenham gostado do nosso vídeo aqui hoje, pessoal. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações para você não estar perdendo nenhum vídeo quando eu estiver lançando aqui no nosso canal, certo? Esse é o vídeo de hoje, fui, valeu, saudações vascaíno.